Hoje nós vamos ver em detalhes como configurar pipelines de CI/CD escaláveis para um monorepo real. Mais especificamente, os checks que rodam quando um PR é aberto. Nós vamos ver como rodar checks de linting e formatação do teu código, testes unitários e de integração, verificação de build da aplicação e das imagens Docker e até mesmo testes end-to-end. Tudo isso de forma escalável, ou seja, caso uma nova aplicação ou package seja adicionada ao teu monorepo, os pipelines vão identificar essa aplicação e já rodar as verificações de forma completamente automática e com pouquíssima configuração, o que é o mais importante. Lembrando que esse vídeo ele é parte de uma série de vídeos sobre monorepos, e para que tu entenda ele completamente, eu aconselho também assistir os vídeos onde eu explico o que são monorepos, como configurar um monorepo do zero com PnPM Workspaces e TurboRepo, e também o último vídeo que eu postei aqui no canal, onde eu mostro como rodar tudo isso no Docker. Bom, bora parar com a enrolação e partir direto para o que importa. Tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês vai rodar dentro de um único arquivo, dentro da pasta .github/workflows, num arquivo chamado pullRequestChecks.yaml. O nome do arquivo em si ele não é muito importante, mas é importante que esse arquivo esteja dentro da pasta .github/workflows, que é onde o GitHub vai verificar os workflows que estão disponíveis para ser executados lá dentro da plataforma deles. Dentro desse arquivo, nós vamos começar definindo o nome do nosso workflow e logo em seguida quando nós queremos que esse workflow seja executado. Nesse caso, nós queremos que esse workflow rode toda vez que um pull request for aberto para main e também quando esse pull request for sincronizado ou então até mesmo reaberto. Depois disso, nós vamos definir uma variável ambiente. Eu vou entrar em um pouco mais de detalhes porque essa variável ambiente ela é necessária, mas em suma ela vai ser utilizada pelo TurboRepo para identificar qual que é a base para realizar as comparações necessárias para a execução de alguns comandos que a gente vai executar dentro desse workflow. Agora que nós temos o esqueleto pronto, podemos começar a definir os jobs que vão rodar nesse workflow. Eu só vou fazer um parênteses aqui porque eu acho importante explicar como workflows dentro do GitHub eles funcionam e como eles são organizados. Então, cada workflow ele pode conter múltiplos jobs, que é o que a gente está definindo aqui, e cada um desses jobs ele pode conter múltiplos steps. Os jobs eles podem ser executados de forma paralela ou então sequencial. Aqui a gente está executando quase tudo de forma paralela e isso inclusive nos dá um pouco mais de tempo, no sentido de que as coisas elas vão estar sendo executadas de forma paralela, portanto elas tendem a acabar um pouco mais próximas uma das outras, o que economiza tempo. E os steps em si, que são os passos dentro de um job, eles são necessariamente executados de forma sequencial, então um depois do outro. Os jobs eles têm um contexto completamente diferente um do outro, então algo executado em um job ele não vai afetar o contexto de outro job. E é exatamente por isso que a gente tem coisas aqui como essa action compartilhada, que vai facilitar com que a gente faça o setup das dependências Node que a gente tem dentro de cada um desses jobs. Então, visto que eu preciso instalar as dependências em cada um dos jobs, eu abstraí isso em uma action para que eu pudesse reutilizar ela nesses jobs. Então, o que essa action faz é basicamente fazer o setup do PnPM, fazer o setup do Node e instalar as dependências. Tudo isso com cache, o que vai fazer com que execuções subsequentes dessa mesma instalação sejam muito mais rápidas. Novamente, salvando tempo de execução dentro dos nossos workflows. A gente sempre quer que esses workflows eles sejam o mais confiáveis e o mais rápidos possíveis.
Voltando aqui para o meu arquivo principal, eu vou então definir múltiplos jobs, como eu falei. O primeiro deles vai ser para realizar o checking do linting e da formatação do meu código. O que esse job vai fazer é basicamente realizar o checkout no meu código, então baixar o repositório para dentro desse job, fazer o setup das minhas dependências, então basicamente executar aquela action que eu acabei de mostrar para vocês, essa aqui no caso. Depois disso, ele vai rodar o linting e vai rodar o check de formatação do meu código. Tudo isso utilizando o Turbo Repo. A flag affected aqui, ela é muito importante, porque é ela quem vai garantir que nós vamos rodar esse comando apenas nos apps e packages afetados pelas nossas mudanças. Ou seja, se eu estou modificando apenas a API no meu PR, esse comando ele vai ser executado apenas para a API. E as outras aplicações e packages vão ser simplesmente ignoradas. E é nesse ponto que aquela variável ambiente que eu acabei de mostrar para vocês entra. É aqui que o Turbo Repo vai fazer uso dessa variável ambiente para identificar qual que é a base de código a qual ele tem que fazer a comparação das nossas mudanças. Então ele vai fazer essa comparação, identificar quais apps ou packages foram afetados e então executar o comando de lint e check da formatação do nosso código apenas nesses apps ou packages. Similarmente, nós também vamos criar jobs aqui para execução de tests e também de verificação de build. Eles fazem, em suma, a mesma coisa, fazem checkout no nosso código, fazem setup das dependências e então rodam os comandos tanto de test quanto de build, respectivamente, novamente, apenas nos apps e packages afetados. Além disso, nós vamos garantir também que as nossas imagens Docker das aplicações do nosso monorepo seguem sendo buildáveis por meio do job Docker Build Verification aqui. Isso garante, por exemplo, que uma vez mergeado na main, nós consigamos buildar as imagens e publicar elas para realizar a release do código e da aplicação, por exemplo. O job ele também realiza o checkout no código, faz o setup das dependências, porém, além disso, ele instala o Docker BuildX, que é utilizado para buildar as imagens Docker, e por baixo dos panos, ele chama esse script aqui, Docker Build, também só nos apps ou packages afetados. Esse comando de Docker Build nada mais é que um alias aqui no nosso package JSON para um comando de Docker Build que passa aqui o Dockerfile, o target, qual que é, enfim, o contexto no qual eu quero realizar esse build, entre outras coisas. Além disso, nós temos um job que garante que os commits feitos na branch, eles estão seguindo o padrão de conventional commits pré-estabelecidos no projeto. Isso não é tão relevante, mas é algo interessante, principalmente caso vocês utilizem os commits para fazer bump de versão de forma automática dentro dos projetos de vocês. E por fim, a gente roda aqui os tests end-to-end, seguindo o mesmo padrão de checkout, fazendo o setup do Docker BuildX, fazendo então também o assemble das variáveis ambiente e então executamos os tests end-to-end utilizando o Docker Compose para garantir, por exemplo, que quando eu executo os tests end-to-end da minha aplicação web, a minha aplicação web seja subida junto dentro desse ambiente de Docker Compose, e caso essa aplicação dependa de uma API ou qualquer coisa do tipo, ou banco de dados, por exemplo, toda essa infraestrutura ela suba junto com os meus testes end-to-end. Eu não vou me aprofundar muito nessa etapa dos testes end-to-end, porque ela merecia, para ser sincero, um vídeo só para ela, então se tu tem interesse ou dúvidas sobre, deixa aqui nos comentários que eu posso me organizar para gravar um vídeo dedicado única e exclusivamente a isso. E por fim, então, a gente tem um job aqui que depende de todos os outros jobs. Como eu falei para vocês lá no começo, eu falei que jobs podem ser rodados de forma paralela ou então sequencial. Esse
é um que não vai rodar de forma paralela. Ele vai esperar todos os outros jobs finalizarem para então ser executado. O que ele faz basicamente é verificar se houve alguma falha dentro dos jobs nos quais ele depende, e se houve, ele dá um exit one, que significa que ele falhou. E isso faz com que o nosso PR lá no repositório do GitHub seja bloqueado e não possa ser mergeado. Eu criei esse job único aqui que faz essa verificação porque a minha configuração lá no GitHub ela fica muito mais simples. Eu preciso depender de um único check para dizer se o meu PR pode ou não ser mergeado. Caso eu não tivesse esse cara, eu teria que dizer que o meu PR depende de cada um desses checks aqui, o que não é muito escalável, por assim dizer. Caso eu remova um deles ou caso eu queira adicionar novos, não fica tão fácil de fazer essa manutenção desse código. Bom, então agora que a gente entendeu a teoria e o que está por trás desses pipelines, eu vou criar uma branch aqui para nós realizarmos algumas modificações e para que a gente consiga ver esses pipelines rodando na prática e entender um pouco melhor qual que é o resultado final que a gente vai ter com um setup similar a esse. A branch que eu vou criar aqui é basicamente youtube/CI/CD, só para que a gente tenha uma branch para conseguir abrir um PR. Eu vou lá na minha API e vou fazer uma modificação aqui na nossa service. Eu vou adicionar 3 exclamações aqui nesse Hello World. Então, eu estou basicamente mudando o retorno do meu endpoint. Vou commitar isso aqui e vou dar push no upstream. Em alguns segundos eu devo ver aqui a branch para conseguir abrir o PR. Vou remover toda a descrição. Vou deixar o GitHub Copilot aqui como um reviewer e vou criar o pull request. Criando o pull request, a gente já vai ver que aqui ele já está aguardando esse all checks para dizer se a gente pode ou não mergear o PR. Verificando aqui os nossos runs, a gente vai ver que o linting, os tests, o build verification, docker build verification, todos eles já estão sendo executados. E se a gente olhar de forma um pouco mais próxima isso aqui, a gente vai ver que as dependências elas foram instaladas aqui, e a gente vai ver também que o linting ele foi executado apenas para API. A gente tem aqui dentro do nosso repositório, se a gente olhar, 2 apps, o www e a API. E apenas um deles teve o linting executado. Além disso, os nossos testes eles também foram executados, inclusive eles pegaram aqui que o retorno do get hello aqui ele não está correto, deveria ter apenas uma exclamação e na verdade ele está retornando 3. Porém, o mais importante é que esses testes eles foram executados apenas para, no caso aqui, esse é o build do nosso local config. O build da config ele tem que ser executado para que os testes sejam executados, mas ele executou apenas os testes aqui da nossa API e não do www também. Bom, além disso, o mesmo vai acontecer aqui para verificação de build aqui e para verificação aqui das imagens Docker. Uma otimização que poderia ser feita aqui é a questão dos testes end-to-end, mas testes end-to-end eles são realmente um pouco mais difíceis da gente identificar quando que a gente deve ou não rodar eles. Então, tu vai ter que fazer um balanço aqui entre questões de quanto tempo teus testes estão levando para executar, se vale a pena tu executar eles toda vez que um PR for aberto, ou se tu aceita correr o risco de não executar eles algumas vezes e acabar passando alguma coisa. Como aqui eles acabam levando 3 minutos ou 4 para executar, eu achei válido executar eles, mas isso é algo que pode ser reavaliado futuramente. Os checks passaram aqui, no caso não passaram, né? Estão terminando de rodar aqui, e a gente vai ver que
o pull request all checks aqui ele vai falhar dizendo que um ou mais checks falharam ou foram cancelados. E com isso a gente vai ter então o nosso PR bloqueado aqui. A gente não vai conseguir mergear ele, como vocês podem ver aqui. O que então isso nos mostra? Isso nos mostra duas coisas principais. A primeira delas é que com esse setup é muito simples da gente executar os checks necessários apenas para o código que está sendo modificado. E segundo, que a gente consegue também com facilidade garantir que a gente bloqueia PRs que não estão em conformidade com os checks pré-estabelecidos no nosso repositório. Por fim, uma coisa que eu não vou exemplificar aqui, mas que esse setup ele também permite, é que com muita facilidade a gente consegue aqui dentro da nossa estrutura de apps criar um novo app, contanto que esse app ele tenha esses scripts aqui de lint, format check e build e afins. Ele automaticamente vai ser executado assim que esse comando aqui for executado. Então, caso lá no package.json tenha um script chamado format, ele vai ser executado e ele já vai ser validado dentro do nosso fluxo de pipelines, garantindo que a qualidade do código dessa nova aplicação que está sendo adicionada, ela está também em conformidade com a qualidade esperada por todos os projetos que estão dentro desse monorepo. Inclusive, a gente pode até mesmo pensar em estratégias para garantir que novas aplicações que estão sendo adicionadas aqui nesse monorepo tenham esses scripts disponíveis. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de Architectural Fitness Functions, que são citadas lá no livro Software Architecture: The Hard Parts. Então, por meio de Fitness Functions, a gente consegue garantir que novas aplicações ou aplicações já existentes tenham esses scripts disponíveis. E essa validação ela também pode rodar em todo o pull request. Então aqui a gente pode ter um check, uma etapa que checa que todos esses scripts estejam disponíveis antes de tentar executá-los, e isso adicionaria aqui uma camada extra de segurança e até mesmo de garantia em todo esse nosso fluxo. Bom, então com isso tu viu como montar um pipeline de CI/CD realmente escalável para monorepos focados exatamente no que importa, que é rodar apenas o necessário e no momento certo. Como eu disse anteriormente, é muito importante que a gente tenha agilidade e confiabilidade nesses pipelines. Esse tipo de setup ele reduz o trabalho manual, visto que temos menos pipelines quebrando e muito mais previsibilidade no dia a dia do time. E se amanhã ou depois tu quiser adicionar um novo app, como eu falei, ou então até mesmo package, o fluxo ele já está quase pronto para absorver isso sem muita dor, sem muita refatoração, digamos assim. Se esse conteúdo ele te ajudou ou te deu ideias para melhorar os teus pipelines de CI/CD, seja nos monorepos do teu trabalho ou em monorepos dos teus projetos pessoais, já deixa o like aqui, te inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que tu gostaria de ver a seguir. Por hoje é isso, até mais.